O jogo que não era para perder, o Remo perdeu. E quando a gente fala, né, que o jogo que não era para perder, o Remo perdeu, não é só falando em questão de resultado, é do que foi jogado de fato. Porque o Remo fez um bom primeiro tempo. O Remo dominou Confiança no bom primeiro tempo que fez. Mas assim como o jogo contra a Aparecidense na segunda-feira a gente não mereceu vencer, esse de hoje a gente não merecia perder. Assim como no jogo de segunda-feira a gente venceu num lance isolado do Pedro Vitor, hoje a gente perdeu numa falha isolada no jogo de hoje. Eu posso ser exato do Bruno Bispo, porque já tinha falhado também contra o Figueirense. E o Remo se complica de vez. Está eliminado ainda? Não, matematicamente o Remo ainda tem chances. Mas é muito difícil. A pontuação de corte do Remo não alcança mais. Agora o Remo pode chegar ao máximo, isso se vencer os 2 próximos jogos, a 28 pontos. E eu sinceramente não sei se chega. A equipe do São José, por exemplo, que a gente achou que seria um saco de pancadas nessa reta final, venceu por 3-0 o São Bernardo, jogando em casa. E o próximo jogo do São José jogando em casa é contra o Remo. O São José, que tem agora o Figueirense na próxima rodada. O Figueirense, que por sua vez, enfrenta dentro de casa a equipe do Londrina, o nosso próximo adversário. São jogos que vão se encontrando e que vão se alinhando 1-1. E o clube do Remo, que por sua vez hoje poderia se classificar ou encaminhar a sua classificação, para ser mais exato, se complica. O Remo buscou se complicar. O Remo quis se complicar. O que aconteceu hoje, na questão da arbitragem, isso a gente não pode deixar passar também, é algo inaceitável. É algo absurdo. Mas não adianta ficar fazendo notinha de repúdio e jogando nas redes sociais, que isso não vai adiantar. Eu pelo menos aqui no Gasolino, bati na tecla. Corram atrás do VAR. Corram atrás do VAR. O Remo não foi prejudicado só hoje por arbitragem. E o Remo não foi o único time nessa Série C prejudicado por arbitragem. Alguns outros, talvez até o próprio Confiança, que hoje foi beneficiado, também pode ter sido prejudicado por arbitragem. Porque nossa arbitragem ela é muito ruim. Ela é muito ruim. E aí, estamos falando de uma coisa que já era para ter na Série C. O VAR. Não tem. Não tem e a diretoria do Remo não quis. Outra coisa, nota de repúdio tem que fazer pro Papelim, que traz Cachoeira, que traz Vidal. Se é que ele trouxe mesmo esses caras, né? Se é que ele contratou de fato esses caras. Que traz Adson para jogar a camisa do Remo. Eu não vou falar do Matheus Anjos e nem do Ítalo, porque são 2 jogadores com qualidade. Mas 2 jogadores que estão cagando e andando pro Remo. Sabe que a impressão que eu sinto quando esses 2 entram em campo? É que o cara chama eles, Matheus Anjos, vem cá. E o Matheus Anjos está lá, comendo um pão, um sonho, aquele sonho bem com bastante recheio, entendeu? Com uma lata de Coca-Cola, ali... Peraí, que eu tô... Sabe, a impressão é essa. Que o Ítalo tá comendo uma boa macarronada, daquela bem pesada mesmo. E aí, vamos lá, Ítalo, vamos lá. Calma, deixa eu terminar aqui meu prato de macarronada. Que o Remo tá em segundo lugar. Eu entro, é só pra fazer número mesmo. A impressão que eu sinto é essa. Só que esses 2 jogadores, eles não são baratos. Boa parte desses jogadores que não funcionaram no Remo e que deveriam ter sido mandados embora antes do início da Série C e não aconteceu, eles não são baratos. O Remo pagou para ver, para continuar com Kelvin e Ribamar até o final do campeonato. 100 conto o Remo perde nesses 2. 100 conto. Um hoje não estava em campo porque estava suspenso e o outro, ninguém quer que esse cara entre em campo, que é o tal do Kelvin. Ninguém quer que esse cara entre em campo. E aí, a gente fala do problema de elenco, do problema de gestão e temos que falar do problema Tonhão, que vai continuar aí por mais 2 temporadas. Tem essa agora, tem mais um pesadelo no que vem e tem mais um pesadelo no outro ano.
Eu quero aqui pedir a Deus que não faça com que esse cara rebaixe o meu time. Só isso. Eu quero que o Tonhão saia do Remo sem tirar o Remo, né? Sem deixar o Remo, no caso, na quarta divisão. Porque eu acho que esse é o objetivo dele. É rebaixar o Remo para a quarta divisão. Eu não consigo acreditar que o objetivo do Tonhão seja diferente disso. Porque ele é um presidente horrível. Horrível. Ele não tem perfil de presidente. Ele não tem perfil de líder. Ele não tem perfil de nada. O Tonhão é água. É água. É nada. Mas a água, ela salva a sua vida. O Tonhão não. O Tonhão, ele não salva nem a imagem dele. Porque assim, tá mais queimado que churrasco de cego com a gente. E agora a gente vai, né? Torcer aí, muito, né? Secar o Figueirense, secar o Londrina, que joga contra o Figueirense. O empate aí é terrível nesse jogo. Tem que ser um vencedor, de preferência o Figueirense. Vamos secar a Tombense, que a Tombense não pode ganhar em casa contra o fortíssimo CSA, pra gente continuar no G8 da competição. Quer dizer, se o Figueirense ganhar, a gente sai do G8, porque o Figueirense vai tomar o nosso lugar lá e vai empatar com a equipe do Londrina. Vai depender muito do jogo da Tombense, porque se o Tombense perder, na minha opinião, é bom que o Figueirense perca logo também. Que aí a gente pega um Londrina praticamente classificado. Só que aí tem um detalhe, o Londrina vai vir jogar pelo empate. E esse time do Remo aí não tem poder de reação. Esse time do Remo não tem vontade ou interesse de vender uma derrota cara. Não. Os caras vendem a derrota da maneira mais barata possível. Tomaram um gol de pênalti e não conseguiram fazer mais nada no jogo. Não conseguiram mais fazer nada na partida. Foram, assim, entregues. Se entregaram mesmo. Se entregaram. Aí, ganha aí, confiança. Você precisa da vitória, a gente não. A impressão foi essa do jogo de hoje. Então, o Remo, numa situação muito complicada na tabela, dificilmente conseguirá a classificação, infelizmente, depois da derrota de hoje. Mas temos que esperar a rodada acabar para poder eu vir aqui falar isso para vocês, se o Remo ainda vai brigar por alguma coisa. A verdade é a seguinte, o Remo tem que vencer os seus 2 próximos jogos e fazer conta. É isso. Não pode mais nem empatar, né? Não pode mais nem se dar o luxo de empatar. Tem que ganhar Londrina e São José e secar seus adversários. É isso que o Remo tem que fazer. E se vai conseguir, eu sinceramente não sei. Vamos lá para nossas análises desses jogadores, né? Marcelo Rangel fez uma defesa importantíssima no segundo tempo, no início do segundo tempo ali, mas não conseguiu evitar a derrota, né? E a culpa não foi dele, então uma nota 9 para Marcelo Rangel aí. Vidal, eu não me pergunto como você está no Remo, porque tem jogadores que são tão tenebrosos, são tão ruins quanto você. A minha pergunta é como é que você estava na Série B do ano passado? Porque você é um jogador, nem jogador você é, eu me recuso a te chamar de jogador, porque isso você não é. Você é uma aberração que acharam por aí, entendeu? E trouxeram para o Remo, como várias outras que a gente traz aí. Né? Então, mas não pode criticar. Pode criticar porque o pai dele pode estar assistindo, a mãe dele pode estar assistindo, e aí... Porque só assiste quando o Remo perde, né? Porque sabe que a gente vai descer o pau neles aqui. Então, Vidal, não tá 0 para você, tá? Liger. O Liger deu algumas entregadas no primeiro tempo, mas isso, graças a Deus, não resultou no gol. Ele fez uma jogada no último lance ali do primeiro tempo, uma caneta, né? Onde ele toca ali o time do Remo perde ali o lance, né? E que não resultou em nada. Então, o Liger aí uma nota 5. O Rafael Castro saiu ainda no segundo tempo, né? Vai ficar com nota 5 também, tá? Rafael Castro não, o João Afonso. O Rafael Castro entrou no lugar do João Afonso. E o Sávio hoje fez uma partida, na minha opinião, razoável. Então, uma nota 6. Bruno Silva estava fazendo uma boa partida, até fazer aquele pênalti infantil. E para você, Bruno Silva, que é um cara experiente, 38 anos, é um pênalti que você não pode fazer. Você sabe que carrinho na grande área, se pegar é pênalti. Não tem como, você tá ali já no coisa ali, deixa o cara aí, o cara ia sair com aquela bola ali e não ia acontecer nada naquele lance ali.
Nada. E você dá um carrinho ali totalmente infantil, nota 0 pra você por causa do carrinho. Não vou passar pano aqui não. Jadson jogou ali uma espécie de meia atacante, né? Meia centralizado. Vai ficar com uma nota 7. Pavani hoje fez uma partida apagada, na minha opinião. Quase não apareceu no jogo. Então uma nota 5 pro Pavani aí. Pedro Vitor, o melhor atacante que a gente tem, né, no elenco. Ele vai parte para cima, ele tenta o drible, ele tenta as jogadas ali na linha de fundo, dá os passes, né, como tem que aparecer, fez o gol que foi mal anulado. Então o Pedro Vitor tem uma nota 9. O Rodrigo Alves, sem dúvida nenhuma, depois do Pedro Vitor, ele é o melhor atacante que a gente tem no elenco. Depois do Pedro Vitor, o Rodrigo Alves é o melhor atacante que a gente tem no elenco. Não pode ser banco nesse time do Remo aí. Infelizmente a gente não tem um centroavante e a diretoria do Remo não vai contratar centroavante nenhum, até porque eles sabem que dificilmente esse time vai se classificar. Então, aí pro Rodrigo Alves, uma nota 7 pro Rodrigo Alves. Entrou aí o Rafael Castro, vai ficar com uma nota 4 aí, né? Quase não comprometeu também no jogo. Aí entrou o Ronald, que a gente pede pro menino entrar, né? Ter mais oportunidade. Ele teve ali alguns lances na linha de fundo que assim não criou nada, né? Não aconteceu nada hoje também pro Ronald. Então uma nota 6 pro Ronald. Cachoeira. Pai do Cachoeira, você que entrou em contato comigo, dá a nota pro seu filho. Dá a nota. O senhor acha que o seu filho joga bem? O senhor entende de futebol, não entende? O senhor assiste o mesmo jogo que eu, não assiste? Ou o esporte que o senhor assiste é outro? Porque se o senhor assiste futebol, o senhor sabe que o seu filho merece todas as críticas do mundo. Eu não vou aqui e vou me poupar o meu estresse de falar desse jogador, porque pra mim é um jogador bizarro. Essa é a palavra que define o Cachoeira. Sabe, ele não tem qualidade nenhuma como jogador. Como jogador. Pode ser que ele melhore. Pode ser que ele melhore. Tudo tem um jeito nessa vida. Mas no Remo eu sei que ele não vai melhorar. Tá? Então, nota 0 aí pro Cachoeira. Entrou o Ítalo, né? Cara, eu vou dar nota pra esses dois juntos. Porque eu tenho preguiça de avaliar um ou outro. Tem a mesma preguiça que eles têm pra entrar em campo. Matheus Anjos e Ítalo são dois jogadores que, assim, eu comprava duas... Onde é que tu mora, Matheus Anjos? Ah, eu moro em Sergipe. Então já fica aí. Toma, tua passagem. Onde é que tu mora, Ítalo? Ah, eu moro em Pernambuco. Toma aqui tua passagem pra Pernambuco. Nem voltava mais que esses caras mais, velho. Esses caras entrando em campo, eles só queimam substituição. Eles não contribuem na marcação. Eles não contribuem no time, na articulação ali. O Ítalo, ele é um a menos. Entre esse Matheus Anjos, que é uma tiriça viva. Ele é uma tiriça viva. É impressionante, cara. Falta de vontade dele. Falta de vontade dele entrando em campo. Então, nota 0 pra esses dois aí. E entrou também, né? Aí... eu já acho que eu já falei, né? Foi o Castro, o Cachoeira, o Ronald e esses dois aí, né? Então, a gente já falou aqui de todos os jogadores que entraram em campo. Rodrigo Santana não esteve hoje. Quem esteve hoje foi o auxiliar, né? Que não vamos analisar muito aqui. E assim, Rodrigo Santana, eu vou falar muito sobre ele essa semana, sobre a renovação com ele, porque com certeza esses acomodados aí vão querer renovar com ele. E vão querer cometer o mesmo erro que cometeram nos últimos 2 anos. Montar time em cima do técnico e a outra metade do time com um jogador de empresário. Mas esse ano eu tô de olho, cara. Esse ano eu tô de olho. Cada contratação que o Remo fizer pro ano que vem, a gente vai vir aqui e vai fazer a avaliação. E eu já vou descer a lenha aqui na contratação assim que ela chegar. Se for contratação sem pé nem cabeça, como foi de alguns aí. Tá? E, por favor, né? Mandem o papelinho embora, gente. Manda o papelinho embora. Manda ele voltar a ser porteiro lá do Fortaleza. Não dá. Não dá. É um vexame total. Gastou mais de 1 milhão nesse time. Esse time não vai conseguir classificar pro quadrangular, gente. É assim, tem que mandar esse cara embora. Pelo amor de Deus, né? Então, pra você aí, deixa aí seu comentário aí no vídeo. Hoje foi um dia muito triste, cara. Muito triste pra gente, porque a gente jogou bem o jogo e perdeu. Na segunda-feira jogamos mal e vencemos. Então, aquilo, secar os adversários agora. Vamos ver aí, né? Até o próximo vídeo, rapaziada.